Ó Israel, volte para o Senhor teu Deus, porque o caíste pela tua iniquidade. Leve consigo as palavras e volte-se para o Senhor. Diga-lhe, tira toda a iniquidade. Oséias capítulo 14, versículo 1 a 2. Toda estrutura da piedade é um mistério. Colossenses 1, 26. O apóstolo chamou de um grande mistério, compreendendo tudo sobre estes detalhes. Deus se manifestou em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. Entre este mistério, este pode muito bem ser um mistério dos mistérios. Deus se manifestou em carne, que inclui também outro mistério, a graça e a misericórdia eterna e abundante de Deus para com as criaturas miseráveis e pecadoras, mesmo no auge de sua rebelião, designando tal remédio para curá-los. Qual é o assunto deste capítulo e a última parte desta profecia? Que, como troveja terrível julgamento contra pecadores impenitentes de coração duro, como a maior parte de Israel, também é misturado, cheio de muitos e doces consolações aos fiéis naqueles tempos dispersos entre a tropa perversa de idolatras então viva. O tempo em que Oséias profetizou foi sobre o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, em cujos dias a idolatria foi primeiramente estabelecida universalmente e apoiada pelo poder real. Este Jeroboão, que fez Israel pecar, 1 Reis 15:34, para se fortalecer, fez uso da religião e misturou-a profanamente com seus assuntos civis na política carnal. E assim fermentou toda a massa de Israel com idolatria, que logo depois todas as 10 tribos, por seu pecado e sua injustiça, crueldade, luxúria, insegurança e outros pecados, como acompanhados e nascidos dessa idolatria brutal, foram levados cativos pelo rei da Assíria, e o justo julgamento do Senhor se manifestou sobre eles, havendo, não obstante, entre estes alguns fiéis, embora escassamente dispersos, que lamentaram e por seus bons exemplos reprovaram esses cursos abomináveis, havendo também uma semente dos eleitos não convertidos, e dos convertidos alguns que foram levados longe demais na força dessa corrente de maldade. Neste capítulo, portanto, sendo a conclusão desta profecia, há muitos encorajamentos excelentes e celestiais, também muitos incitamentos sinceros ao arrependimento e retorno ao Senhor, com promessas gratuitas e graciosas, não apenas de perdão e aceitação, mas de grande recompensa em coisas espirituais e temporais, para aqueles que assim retornarem. Ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque tu caíste pela tua iniquidade. Leve consigo as palavras e volte-se para o Senhor. Diga-lhe, tire toda a iniquidade. Neste capítulo temos primeiro uma exortação ao arrependimento com motivos que o reforçam. Ó Israel, volta para o Senhor teu Deus. A forma, leve com vocês palavras e diga ao Senhor. Uma retripulação, o que ele deve fazer e voltar novamente, tendo suas orações atendidas. Primeiro, ação de graças, assim rederemos os bezerros de nossos lábios. Segundo, uma boa reforma de seu amado pecado. Azul não nos salva. Com a razão disso, pois em ti o órfão encontra misericórdia. Quarto, a resposta de Deus às suas petições, no que ele fará por eles. Cura a sua apostasia, ame-se, livre-semente e seja como orvalho para Israel. Com a razão disso, pois a minha ira se desviou dele. O que ele operará neles? Um crescimento rápido e proporcional em altura, largura e profundidade. Ele crescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano, cuja misericórdia é ampliada ainda mais por uma bênção derramada também sobre suas famílias. Os que habitam a sua sombra retornarão. Quinto, está estabelecido um efeito adicional deste arrependimento e obra graciosa neles. Uma indignação sólida e forte e bem enraizada contra seus antigos pecados queridos. Efraim dirá, que tenho eu a ver com os ídolos? Apoiado com forte consolo, eu ouvi e observei. O evento diverso e o resultado desse tratamento tão gracioso de Deus é mostrado tanto nos piedosos quanto nos ímpios. Primeiro, os sábios e prudentes entendem e sabem que os caminhos do Senhor são retos e andarão neles, mas os transgressores cairão nela. Verso 9. Ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque tu caíste pela iniquidade. Cada palavra tem seu peso e de certa forma é um argumento para impor esse retorno. Ó Israel, sabendo primeiro, é uma palavra de aliança. Jacó era Israel, um príncipe lutador com Deus, com ele também deveria ser. Portanto ele impõe, você também deve retornar, porque você é Israel.
E segundo, também foi um encorajamento para eles retornarem, porque Deus os reconhece como Israel e será misericordioso com eles, embora fossem pecadores tão hediondos. Voltem, diz ele, ao Senhor Jeová, que é o bem principal, pois quando um homem retorna à criatura, que é um bem particular, imutável, insatisfatório para a alma, ele ainda está inquieto até que venha Jeová, que é o bem todo suficiente e universal, que enche a alma abundantemente. Portanto, retorne para aquele que é a fonte de todo bem e dá um ser para todas as coisas, para não sistema quebrado. Ele é Jeová, como ele mesmo, e não muda, e ele é teu Deus. Portanto, volte para aqueles que é teu Deus em aliança, que cumprirá sua aliança graciosa para contigo e te escolheu para ser seu povo diante de todas as nações do mundo. Este, portanto, é também um incentivo para voltar. E então tu caíste pela tua iniquidade. Portanto, porque você caiu por suas iniquidades e suas próprias invenções trouxeram essas misérias sobre você, e ninguém a não ser Deus pode ajudá-lo a sair dessas misérias, visto que ele só pode estar disposto a perdoar seus pecados e reviver você. Portanto, ó Israel, volte para o Senhor teu Deus, porque tu caíste pela tua iniquidade. Agora, na medida que ele o avisa por terrível julgamento que caíram sobre eles, a menos que fossem impedidos pelo verdadeiro arrependimento, portanto, em geral, deve-se observar que Deus não vem com uma tempestade repentina sobre seu povo, mas dá-lhe aviso antes que ele os ferir. Isso é verificado nas Escrituras quando o clamor de Sodoma e Gomorra foi grande, e o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descorrerei agora e verei que eles fizeram também tudo com o clamor, o que veio a mim, se eu não sarei. Porque a arca de Noé demorou tanto em construir, senão para dar advência àquela era pecaminosa que nada foi melhorada por ela. O que temos de Faraó e todos os egípcios que tiveram tantos avisos e milagres mostrados antes de sua destruição. Êxodo 11:1. Assim Deus tratou em Amós, portanto assim te farei, porque eu farei isso com você. Prepara-se para encontrar seu Deus, ó Israel. Amós 4:12. Jerusalém, Jerusalém, disse Cristo, tu que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quereis. Mateus 23:37. Que necessidade temos de provas? Não são todas as ameaças das Escrituras como aviso de julgamentos que se aproximam? Primeiro, a razão disso é sua própria natureza. Ele é um Deus de longanimidade. Êxodo 34:6. Ele fez o mundo em 6 dias, mas continuou por 6.000 anos, apesar dos muitos pecados e provocações deles. Suas misericórdias estão sobre todas as obras. Salmo 145, verso 9. Segundo, e em parte por uma consideração especial por seus próprios filhos queridos. Essas terríveis ameaças sendo matar e ferir, mas como as flechas da advertência de Jonatas, que embora ele tenha atirado, não significa nenhum outro dano a Davi, a não ser prevenindo-lo do dano. Vamos, portanto, observar o trato gracioso e suave de Deus em tanta misericórdia que nos dá tanto aviso por seus servos de julgamento menores que tivemos entre nós. Vamos prestar atenção e acreditar. Assim como a crença pode despertar o medo, e o medo pode provocar cuidado, e o cuidado suscita esforços para nos fornecer uma arca, mesmo um esconderijo antes que o inverno e tempos piores chegam sobre nós. Daí surge outro ponto geral, que a melhor provisão para prevenir a destruição são os meios espirituais. O próprio Deus é um espírito, e os meios espirituais alcançam aquele que é o primeiro absurdo da grande roda de todos os assuntos deste mundo. É absurdo começar pela segunda causa. Nós nos incomodamos em vão quando negligenciamos o primeiro. Devemos, portanto, começar a obra no céu e, em primeiro lugar, assumir essa disputa que está entre Deus e nossas almas. Se isso for feito primeiro, não precisamos temer o transporte de segundas coisas, todas as quais Deus, por sua boa providência e gracioso cuidado, moldará para trabalhar para o bem dele. Romanos 8:28. Para cujo amor, em vez de ajudar, deve falhar, ele criará novas ajudas. Isaías 4:5. Portanto, em todas as coisas é melhor começar com Deus. O terceiro ponto geral é este, que Deus meios espirituais, o melhor é retornar ao Senhor. Nesse retorno, primeiro, deve haver uma parada. Aqueles que seguiram caminhos malignos devem primeiro parar com seus cujos lascívios, pois naturalmente desde nosso nascimento e infância estamos indo para o inferno.
E, no entanto, tal é a nossa loucura, a menos que o Espírito de Deus nos mostre a nós mesmos e estar zangado com aqueles que estão em nosso caminho. Para fazer essa parada, então, que é sempre antes de voltar. Primeiro, deve haver exame e a consideração para onde nossos caminhos tendem. Há considerações da parada, tanto despertar um homem como também colocar obstáculos em seu caminho. Se um homem, após exame, encontrar seus caminhos desagradáveis a Deus, discordando da regra, e considerar qual será o fim e resultado deles, nada além da morte e condenação, e além disso considerar o dia do julgamento, a honra da morte, o olho de Deus que tudo vê, e assim por diante. Assim, a consideração dos próprios caminhos de um homem e dos caminhos de Deus para com ele, em parte quando Deus o encontra com bondade, até agora tendo sido um vil miserável. E Deus tem sido bom para mim e me poupou, e em parte quando Deus para os caminhos dos ímpios com espinhos o enfrenta com cruzes e aflições. Estes irão trabalhar sobre um espírito engenhoso, para fazê-lo ter melhores pensamentos e considerações mais profundas sobre a verdadeira felicidade e o caminho para ela. Deus coloca os corações dos homens, a quem ele pretende salvar, considerações sérias e tristes, em que ele está para onde seu curso o leva, e além disso, ele os deixa sentir algum desprazer dele em relação a eles dessa maneira, por seus caminhos em relação a eles, então eles fazem uma parada. Segundo, deve haver humilhação, como desgosto contra nós mesmos, julgamento e vingando-nos, trabalhando e refletindo em nossos corações, envergonhando-nos por nossos caminhos e rumos. E além disso, deve haver alguma esperança de misericórdia. E quanto ao reclamor, como dissemos, depois de um traidor, ele não volta, mas ainda voa e se afasta, mas oferece perdão, e ele volta. Portanto, a menos que haja esperança de perdão para atrair um homem novamente a Deus, como o pródigo foi movido a retornar pela esperança de misericórdia e favor de seu pai, Lucas 15:18, não ousamos voltar. Terceiro, deve haver uma resolução para superar os impedimentos, pois quando o homem pensar ou resolve se voltar para Deus, Satanás agitará todos os seus instrumentos e trabalhará para matar Cristo em sua infância e extinguir o bem enquanto está apenas no propósito. O dragão ficou esperando o nascimento da criança, Apocalipse 12:4. Assim, Satanás observa o nascimento de toda boa resolução e propósito, tanto quanto ele pode reconhecê-lo para destruí-lo. Que seja pensado por nós em todas as nossas angústias, em que quaisquer outras evidências da ira de Deus, se esses meios for adotado por nós, será assim conhecido. Primeiro, virar é uma mudança de postura do corpo, assim é este de estrutura da mente. Por isso sabemos que um homem está em um estado de transformação. A aparência de suas intenções, propósitos, toda a inclinação de sua alma é colocada de outra maneira, até mesmo em Deus, e sua palavra é a estrela de direção para a qual ele dirige todos os seus pensamentos. Segundo, suas ações atuais também são contrárias às anteriores. Não há apenas uma mudança na disposição de sua alma. Eis que todas as coisas se fizeram novas, algumas coisas, mas todas, não apenas novo, como novo. 2 Coríntios 5:17. Esta mudança sem dúvida mostra que há uma conversão verdadeira e não fingida. Terceiro, por nossa associação. Aquele que se volta para Deus, agora se volta para a companhia do povo de Deus, junto com a mudança de sua natureza e curso de vida. Há uma mudança de companhia, isto é, de quem escolhemos por amizade. Isaías 11:10. Outra companhia em razão dos nossos chamados e ocasionalmente podem ser frequentados. Quarto, é um sinal de que alguém não apenas se desviou, mas retrocedeu muito do pecado, quando somente as coisas do céu são grandes aos seus olhos. Pois quando mais longe um homem se afasta de um lugar, menores parecem as coisas atrás dele, tanto maiores são as coisas anteriores, estando ele mais próximos delas. Quanto mais sublime e elevado o pensamento um homem tem dos caminhos de Deus, e os pensamentos mais mesquinhos do mundo e assuntos mundanos que ele tanto estimava nos dias de sua vaidade, mas ele se volta para Deus. Esse retorno é mais reforçado dizendo: volta para o Senhor teu Deus. É muito enfático e significativo no original. Retorne ao mesmo a Jeová, como se dissesse: não apenas comece a retornar a Jeová, mas retorne como você nunca deixa de vir até chegar a Jeová, até ao Senhor teu Deus. Não é suficiente parar e deixar de praticar nossos pecados anteriores, mas devemos voltar para casa até o Senhor nosso Deus, para sermos perdoados e curados por Ele. O filho pródigo
nunca foi nem um pouco melhor para ver seu pecado e miséria, e se estritece por sua vida perversa passada, a menos que ele tenha ido ao seu Pai para o perdão e conforto. Lucas 15:20. E quando aqueles foram picados em seus corações no sermão de Pedro, perguntando a Pedro o que ele deveria fazer, ele exortou: a que se arrependeram, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e para que recebam o Espírito Santo. Atos 2:38. E quando Cristo convida todo aquele que estão cansados e sobrecarregados para vir a ele, Mateus 11:28, ele pede que ele não seja mais humilhado e entristecido por seu pecado, mas pela fé que venham a ele para serem curados, e assim eles encontrarão descanso e paz para suas almas. Não é suficiente para um homem ferido para se arrepender de suas brigas e dizer que não lutará mais, mas ele deve ir ao cirurgião para que suas feridas sejam tratadas, curadas, ou então isso pode lhe custar a vida. Portanto, não basta ser humilhado e entristecido pelo pecado e resolver contra ele, mas recair novamente, fazer o que podemos, a menos que sejamos sobre a asa de Cristo, para sermos curados pelo seu sangue. Muitos pensam que se arrependeram e estão enganados sobre esse falso terreno. Eles são e foram entristecidos por seu pecado e ofensa. Estão determinados a deixá-los e abandoná-los, e isso é tudo que fazem. Eles nunca se apegam a Cristo e voltam para casa, para Deus. Pois tu caíste pela tua iniquidade. Aqui pode-se insistir em diversos pontos. Primeiro, que onde há uma queda no pecado, haverá uma queda na miséria e julgamento. Isso se torna bom na experiência de todos os tempos, idades, pessoas e estados. Ainda assim, quanto mais pecaminosos eram, mais terríveis julgamentos caíam sobre eles. E assim, que qualquer homem entrou em um estado pecaminoso, ele entrou em um estado de declínio, como Jacó disse de seu filho Rúben, que havia profanado sua cama. Instável como a águia, não serás excelente, porque subiste à cama de teu pai. Gênesis 49:4. Assim, o pecado ainda degrada o homem, tanto pecado, tanta perda de excelência. O uso disso é, primeiro, contra aqueles que se queixam de seus problemas e misérias, como se Deus e os homens tivessem lidado mal com eles, considerando que seus próprios caminhos, de fato, trouxeram esses males sobre ele. Lamentação 13:39. Deus é suficiente, sábio e santo, que se dispõe e ordena todos os caminhos dos homens, a recompensador de todas as más ações. Deus, sendo sábio e justo em sua disposição de todas as coisas, devem seguir-se que irá bem com aqueles que são bons. Como o profeta fala: dize aos justos que lhe vá bem, porque lhe será dada a recompensa de suas obras. Isaías 3:10. E se não for bem com os homens, a culpa deve ser colocada em seu próprio pecado. Como a igreja confessa e portanto resolve: suportarei a indignação do Senhor, porque pequei contra ele, até que ele pleiteie minha causa e execute o julgamento por mim. Ele me traga a luz e eu verei sua justiça. Miqueias capítulo 7, versículo 9. Se Adão pecar, ele encontrará um inferno no paraíso. Se Paulo voltar para Deus, ele encontrará um céu em uma masmorra. Em segundo lugar, deve nos mover, portanto, a buscar a Deus por arrependimento não fingido, para que nossos pecados sejam removidos e perdoados, ou então, por mais que possamos mudar nossas pragas, elas não serão removidas. Não, ainda devemos, como Faraó, mudar para pior, que embora tivesse seus julgamentos mudados, mas o pecado, a causa permanecendo, ele nunca foi nem um pouco melhor, mas pior por mudar, até que sua ruína final foi feito. O salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, versículo 23. O pecado chocará até que tenha seu salário, onde a iniquidade não pode deixar de cair em juízo. Portanto, eles são cruéis com suas próprias almas, que andam em maus caminhos, pois sem dúvida Deus virará seus próprios caminhos sobre suas próprias cabeças. Não devemos, portanto, inventar qualquer homem que, seja ele o que quiser, que segue maus caminhos, vendo em algum julgamento lhe é devido primeiro ou por último, a menos que ele pare a correnteza da ira de Deus pelo arrependimento. Deus, com muita misericórdia, estabeleceu um tribunal em nossos corações para esse fim, para que, se nos julgarmos neste tribunal inferior, possamos escapar e não ser levados para o superior. Se primeiro eles forem julgados corretamente no tribunal inferior, então não há necessidade de revisão. Mas caso contrário, se por arrependimento não assumirmos o assunto, o pecado deve ser julgado em algum lugar, seja no tribunal do coração e da consciência, ou então depois deve haver um acerto de conta. Em terceiro lugar, aprendemos que uma vez que a causa da miséria de todo homem é seu próprio pecado, que portanto todo o poder do mundo e do inferno não pode manter um homem na miséria,
nem impedi-lo de conforto e felicidade se ele se separar com seus pecados pelo arrependimento verdadeiro e não fingido. Como sabemos, Manassés, assim que ele tirou o pecado, o Senhor teve misericórdia dele e virou seu cativeiro. 2 Crônicas 33, verso 12 ao 13. Assim as pessoas de Israel nos juízes, veja quantas vezes eles foram humilhados e voltaram para Deus. Ainda assim ele perdoou todos os seus pecados, assim que eles tiraram o pecado. Deus e eles se encontraram novamente, para que, se nos achegarmos a Cristo pelo verdadeiro arrependimento, nem o pecado nem o castigo podem se apegar a nós. Salmos 106, verso 43 a 44. Salmos capítulo 107, versículo 1 a 9. Tu caíste, caído cegamente, por assim dizer. Tu não podias ver por onde andavas, ou para que fim entendias os teus cursos. Portanto, você está na miséria antes que sabe onde está. Um pecador é cego. O Deus deste mundo tirou os olhos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles não veem seus caminhos, nem preveem seu sucesso. O diabo está sempre para a nossa queda, que caímos no pecado e depois na miséria, e assim caímos no desespero e no inferno. Isso o agrada. Lance-te, disse a ele o Senhor. Mateus 4, 6. Abaixo com isso, abaixo com isso. Passo 137, verso 7. O inferno está abaixo, o diabo dirige todo aquele caminho. Cuidado com o pecado, cuidado com a cegueira, podere o caminho dos seus pés, mantenha seu pensamento para o céu, para os começos, os princípios, tropeços. Ore a Deus para tornar nossos caminhos claros diante de nós, e não para nos levar à tentação. Leve com você palavras e volte-se para o Senhor, diga-lhe. Esses israelitas eram apenas um povo rude e não tinham meios tão bons para prosperar na graça quanto Judá. Portanto, eles os incitam aqui com palavras que eles podem usar para Deus em seu retorno. Leve com vocês palavras, por meio das quais vemos quão gracioso Deus é para conosco, ao usar tais ajudas para nossa recuperação e ter pena de nós mais do que temos pena de nós mesmos. Isso não é a justificativa suficiente e um convite para retornar quando a parte ofendida, quem é o superior, deseja suplicar e processar o ofensor. O culpado inferior para se reconciliador. Mas isto não é tudo, ele também mostra sua disposição em nos ensinar que ignoramos o caminho, de que maneira e com que expressões devemos retornar ao Senhor. Palavras e não diz que devemos dizer, mas também dá o seu Espírito efetivamente com isso, para que não sejam palavras sem vida e morte, mas com suspiros e gemidos inexprimíveis a Deus. Romanos 8, 26. Que ouve os pedidos de seu próprio Espírito, Cristo também nos ensina a orar. Temos palavras ditadas e um espírito de oração derramado sobre nós, como se uma grande pessoa ditasse e formulasse uma petição para alguém que tinha meio de falar com ele. Tal é a graça de Deus, e tão pronto ele está em Jesus Cristo para receber os pecadores à misericórdia. Tome para você essa palavra. Ninguém deveria parecer vazio diante do Senhor em Jerusalém, mas deveria trazer algo. Então isso é conosco. Não devemos parecer vazios diante do nosso Deus. Se nada mais podemos trazer, tragamos palavras, sim, embora palavras quebradas, ainda que um coração quebrantado e contrito seja um sacrifício aceitável. Essas mesmas tomadas de palavra ou petições em todos os nossos problemas e aflições deve ser um remédio especial, sendo da própria prescrição de Deus, que é tão infinita em conhecimento e habilidade, de onde observamos que aqueles que desejam obter ajuda e conforto contra todos os pecados e tristezas devem sim a Deus com palavras de oração. Como vemos no caso de Jonas, em uma aflição incomparável, as palavras eram úteis e lhe faziam mais bem do que todo mundo poderia fazer. Pois depois que ele foi humilhado e orou da barriga da baleia, a baleia foi forçada a expulsá-lo novamente. Jonas 12:10. Assim o filho pródigo, sendo desfeito, não tendo crédito nem moeda, mas tudo de uma maneira contra ele, ainda assim ele tinha palavras para ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus servos contratados. Lucas 15:18. Depois disso seu pai teve compaixão dele, e o bom Ezequias, estando desesperadamente doente de uma doença desesperada, ainda assim quando ele colocou sua fé em ação e levou consigo palavras que só agora lhe foram deixadas, sabemos como depois que ele virou o rosto para a parede e orou com palavras, Deus não só curou de aquela doença perigosa, mas também fez um grande milagre da causa dele, fazendo com que o sol voltasse
110 graus. Isaías 38:2. Assim, quando a vida parecia impossível, palavras, orações e lágrimas prevaleceram com Deus. Josafá também, indo à guerra com Acabe, contra o mandamento de Deus, e na batalha cercado de inimigos, ainda tinha palavras como ele pronta, e depois de oração encontrou libertação. 1 Reis 22:32. Ele ia da mesma forma depois de uma grande seca e fome, quando a chuva estava faltando 3 anos, e tudo de uma maneira fora de cena por um longo tempo. Levou consigo palavras, e Deus enviou chuva abundante sobre a terra novamente. A razão é que a oração coloca Deus em ação, e Deus, que é capaz de disposto a realizar suas obras, põe toda a criatura em ação. Como ouvimos de Elias quando ele orou por chuva, as criaturas foram colocadas em ação para efetivá-la. 1 Reis 18:45. Onde se pode objetar, mas a chuva pode chegar tarde demais naquele país quente, onde todas as raízes e ervas podem murchar e secar no espaço de 3 anos. No entanto, tudo estava bem novamente, e a terra produziu seu aumento como antigamente. Pois a oração fiel nunca chega tarde demais, porque Deus nunca pode chegar tarde demais. Se nossas orações vierem a Ele, nós o encontraremos vindo até nós. Josafá, lemos, estava em grande angústia quando 3 reis vieram contra ele. No entanto, quando ele foi a Deus por jejum e oração sincero, Deus o ouviu, lutou com ele e destruiu todos os seus inimigos, segundo a Crônicas 20:30. A Escritura mostra também como, depois da oração de Ezequias contra as blasfêmias e ameaças de Senaqueribe, o Senhor enviou seu anjo e destruiu em uma noite 185.000 assírios, e segundo Crônicas 32:21. Uso 1. Isto é o primeiro para a reprovação daqueles que em suas angústias colocam sua inteligência, riqueza, amigos e tudo em ação, mas nunca colocam Deus em ação, como Ezequias fez no caso de Senaqueribe. A primeira vez que ele o destacou às suas custas como uma carga destrutiva pesada, e mesmo assim nunca foi como melhor para isso, segundo Reis 18:15. Pois Senaqueribe veio pouco depois e sitiou Jerusalém, até que Ezequias se humilhou e orou, e então Deus afenguetou todos os seus e destruiu. É melhor que ele tinha feito isso no início, e assim economizou seu dinheiro e dores também. A fraqueza semelhante temos uma prova de Assá, que quando o exército maior de 610.000 homens veio contra ele, deitou sobre ele e orou, e confiou em Deus, e assim foi libertado com a destruição de seus inimigos, segundo a Crônicas 14:11. Ainda em menos perigo, como Abassa, rei de Israel, desconfiou de Deus e enviou o tesouro da casa de Deus e da própria casa a Senaqueribe, rei da Síria, para o ajudar numa guerra de desvio contra Abassa, rei de Israel, cuja trama, embora prosperasse, ainda assim foi reprovado pelo profeta Amarim, e as guerras desde então denunciadas contra ele, segundo a Crônicas 16:7. Este Assá, não obstante, teve experimento, depois procurou um médico antes que ele buscasse a Deus, segundo a Crônicas 16:12. Em segundo lugar, isso culpa aquela esterilidade e a falta de palavra para ir a Deus, que por falta de coração muitas vezes encontramos em nós mesmos. Era uma coisa estranha ver uma esposa ter palavra suficiente para suas criadas e servos e ainda não poder falar com seu marido. Todos nós professamos ser cônjuge de Cristo. Que coisa estranha então é estar cheio quando falamos com homens, mas ser tão vazio e querer palavras para falar com ele. Um mendigo sabido que não precisa de palavras, ou melhor, ele abunda em uma variedade de expressões, e o que o torna tão frutífero em palavras, sua necessidade e em parte sua esperança de obter. Estes dois fazem mendigos tão sérios. Assim seria conosco, se encontrássemos suficientemente nossas grandes necessidades de Cristo e com isso tivéssemos esperança. Isso nos encorajaria a ir a Deus em Cristo, para que não nos falte palavras, mas queremos estas esperanças e os sentimentos de nossa necessidade, que nos torna tão estéreis na oração. Prepara-se, portanto, para a oração, obtendo para você um verdadeiro senso de sua necessidade, conhecimento de Deus e esperança de obter, e isso o tornará fervoroso em oração e abundante em seus pedidos. Em terceiro lugar, isso é para consolação. Embora alguém deva querer todos os outros meios, ainda assim, qualquer que seja sua miséria, se eles podem tomar palavras e podem orar bem, eles se apressarão bem. Isaías 38:3. Se a miséria for pelo pecado, confesse e peça perdão por ela, e se eles a terão e serão purificados e terá injustiça. 1 João 1:9. As palavras trazem conforto para nós, embora seja o sangue de Cristo somente que paga a dívida. Isaías 53:5.